Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2019. Hoje nós vamos estudar João 3 sobre o novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, a alta corte de Israel. Ele fazia parte do Sinédrio. Este então foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus exatamente, com medo dos seus colegas do Sinédrio, porque ele era uma pessoa da alta sociedade de Israel. E ele ficou com medo dos seus amigos do Sinédrio ver ele ali com Jesus. Jesus era um homem simples, que não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele ama todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Então, por ser Nicodemos um homem da alta sociedade de Israel, da alta corte, da Suprema Corte, ele, com medo de ser questionado ali pelos seus amigos do Sinédrio, ele foi então encontrar com Jesus à noite. E aí ele pergunta para Jesus, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus responde, no versículo 3, respondeu-lhe Jesus e disse: na verdade, eu gostaria de prender aqui nesse ponto, na verdade, porque as pessoas que falam que a Trindade não existe é porque elas não buscam a orientação do Espírito Santo. As pessoas que querem negar a Trindade, elas não buscam a orientação do Espírito Santo de Deus. Então Jesus fala na verdade, duas vezes, depois ele fala. Ou seja, ele coloca aqui as duas pessoas, na verdade, ou seja, na verdade o Pai, na verdade o Espírito Santo e na verdade ele mesmo. Aí ele fala. Então aqui aparece três pessoas aqui. Na verdade, vos digo. Então Jesus fala na verdade, duas vezes. O Pai é a verdade, o Espírito Santo é a verdade e ele é a verdade. Então aqui está a Trindade para aqueles que falam que a Trindade não existe. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando do novo nascimento, do nascimento espiritual. Ele não estava falando do nascimento carnal, daquele nascimento que nós, quando nós nascemos, é fruto do relacionamento sexual do nosso pai e da nossa mãe. Jesus não está falando disso não, ele está falando de um nascimento espiritual. Então disse-lhe Nicodemos, como sendo um homem natural, aí ele entende as coisas naturais, porque o homem natural, ele só entende as coisas naturais. Então tem muitos crentes que ainda são naturais. Tem muitos crentes que não conseguem entender as coisas espirituais. Então Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Nicodemos era um homem religioso, muito religioso, membro do Sinédrio, mas era um homem natural que não era nascido de novo. Então não adianta a pessoa ser religiosa, não adianta a pessoa fazer parte de uma religião, não adianta a pessoa ser arrolada em um hall de membro de uma igreja, ter uma carteirinha de membro, mas não é nascido de novo. Tem muitos crentes que não é nascido de novo, isso não adianta. Isso não faz de você um salvo, você precisa nascer de novo. Aí Jesus disse assim, Nicodemos então entende as coisas naturais, aí Jesus responde no versículo 5. Jesus respondeu, na verdade, olha de novo, na verdade, duas vezes. Então Jesus, quando ele começava todos os seus discursos, ele falava, na verdade, vos digo. Então ele colocava as duas pessoas, depois ele falava. Então isso aqui é a Trindade, isso é fato. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Nascer da água é das águas do batismo. Quando você batiza, você sepulta um velho homem e ressuscita um novo homem em Cristo Jesus. Batismo significa
arrependimento de pecado, batismo significa sepultamento e assim por diante, renúncia, né? Então, quando você batiza, você nasce da água. Agora, o nascer do Espírito é nascer segundo a vontade de Deus. Essa velha natureza que existe dentro de nós, ela passa a ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nascer do Espírito não quer dizer que você tem que ser batizado com o Espírito Santo, que você precisa falar em língua. Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. Nascer do Espírito é você andar em Espírito, é você andar em santidade, é você andar fora do pecado, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, sendo um novo homem em Cristo Jesus, tendo uma nova natureza, esquecendo as coisas velhas e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, vivendo uma vida de Deus. Isso é nascer do Espírito Santo. Então Jesus disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não adianta ser religioso, não adianta ser membro de uma igreja, fazer parte do hall de membro, ter carteirinha. Se você não é nascido de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Quem nasceu lá da carne, nasceu da carne. Nós já nascemos da carne. Nós nascemos do relacionamento sexual do nosso pai e da nossa mãe. Nós já nascemos com a semente do pecado na nossa vida. Nós herdamos isso de Adão e Eva. Isso é fato. E nós não escapamos disso. É por isso que nós temos que morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que nós passamos pela morte física. Ninguém escapa disso. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós temos que nascer do Espírito. Nós temos que nascer da vontade de Deus. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mate mais. Aquele que furtava não furte mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que fazia falcatrua não faça mais. Aquele que traía a esposa não traia mais. Isso aí é nascer de novo. Nascer do Espírito Santo. Não viver segundo a carne. Nós não podemos viver segundo a carne, porque se nós viver segundo a carne, nós não vamos herdar o reino de Deus. No céu não entra pecado, no céu não entra imundícia, meus irmãos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. Então é necessário, todo homem precisa de nascer de novo. Todo homem religioso, não adianta ser religioso. Nicodemos era religioso, ele era membro do Sinédrio. Hoje no mundo, meus irmãos, existe 22 mil religiões. No Brasil existe 4.800. E nenhuma dessas religiões pode salvar o homem. Porque Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Nós precisamos de aceitar a Cristo. Nós precisamos de nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. O vento assopra, Jesus disse, o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu nasci do Espírito em 87. Eu nasci da carne em 62, fruto de um relacionamento sexual do meu pai e da minha mãe. Nasci em 62, mas a minha nova vida ela só foi possível a partir de 87, como eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Meu único e suficiente Salvador. Nicodemos então pergunta para Jesus no versículo 9. Respondeu Nicodemos e disse-lhe, como pode ser isso? Que negócio é esse? Que coisa difícil é essa? Aí Jesus disse assim, Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Então tem muita gente que é mestre, tem muita gente que é doutor, tem muita gente que é religioso, mas não entende o novo nascimento. Então Jesus cita no versículo 11 a trindade de novo. Na verdade, aí ele fala, ele cita a trindade de novo. Na verdade, te digo. Jesus cita duas pessoas, na verdade, ou seja, o Pai, o Espírito Santo e ele. Então aqui está a trindade. Para aqueles que dizem que não existe trindade, está aqui a trindade. Na verdade, te digo que nós dizemos, tá vendo? Nós dizemos, está no plural aí. Nós dizemos, nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós dizemos. Não está dizendo eu digo, nós dizemos. Então aqui está a trindade. O que sabemos, está vendo? O que sabemos, está no plural.
e testificamos, também está no plural. Então aqui está a Trindade. O que vimos, está vendo? O que vimos, plural. E não aceitais o nosso testemunho. E não aceitais o nosso testemunho. Então aqui é a Trindade, meus irmãos. É a Trindade. Dispensação do Pai, ela durou todo o período do Antigo Testamento. Dispensação do Filho durou o ministério de Jesus Cristo durante 3 anos e meio. E agora nós estamos na terceira dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. Dispensação do Espírito, dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir, a do Pai, Antigo Testamento. Dispensação do Filho, o ministério de Jesus. Dispensação do Espírito Santo, é a era da igreja. Então nós estamos na era da igreja, dispensação do Espírito Santo. Então Jesus diz, só, versículo 12, se vos falei de coisas terrestres e não creste, como creis se vos falar das celestiais? Nicodemos era um homem natural, por isso que ele não entendia. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito Santo. Então, meus irmãos, aqui está falando do novo nascimento. João 3. Se nós não nascermos de novo, nós não entraremos no reino de Deus. Não adianta você ser religioso, não adianta você rezar, você fazer as suas penitências todas aí. Mas se você não nascer de novo, meu amado, infelizmente você não pode herdar o reino de Deus. Você tem que largar a idolatria, você tem que largar o uso das imagens de escultura, porque a Bíblia é muito clara sobre isso. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que nascer de novo. Amém? Deus abençoe a todos.